Independente da pergunta, você citou o NHS como um modelo que deveria ser seguido. Ele pesquisa, ele produz bons resultados, mas vou lembrar que quando o NHS foi criado, o americano mandou uma equipe para a Inglaterra para ver tudo o que estava sendo feito no NHS para aplicar nos Estados Unidos. Entretanto, o NHS foi por um caminho e o modelo americano foi por outro. E aí, passado 80 anos quase, o modelo inglês consome algo como 9% do produto bruto da Inglaterra, que é o PIB razoável per capita do americano. Entretanto, o americano gasta 18% do PIB, o dobro. Ele gasta quase o PIB da China em saúde. Por quê? Você citou várias vezes ganhar dinheiro com saúde. O modelo inglês, o valor do modelo é absolutamente social. E o americano é econômico. Então, no Brasil, você vê, está caminhando para 80% da saúde ser social e 20% ser econômica. E sem precisar de grandes coisas, se colocar uma derivada no crescimento do setor de saúde nos últimos 20 anos, você tem certeza que ele vai acabar, ele não vai prosperar e ele não vai para frente. E o modelo econômico do sistema de saúde brasileiro vai ter fim e vai ser um modelo social. Ora, se é a segunda coisa que a população quer, e dependendo do extrato, se for mais idoso é a primeira coisa, se for mais jovem, porque ele se sente saudável, é a segunda coisa. E o Brasil ainda é um país jovem. Mas, dentro dessa lógica social e econômica, como você vê o desenho do futuro, da inovação e das melhorias da saúde populacional? Olha, Paulo, é uma pergunta assim, bastante ampla, né? Eu vejo uma trajetória de insustentabilidade clara. Não vou me referir ao setor público, porque eu não conheço tanto, eu não posso ser assertivo como eu gosto, porque eu não conheço tanto a realidade do setor público, apesar de a gente saber que ele tem a sua categoria de problemas, ele também tem uma dificuldade de sustentabilidade, né? Na minha avaliação, a divisão público-privada, ou essa maneira de categorizar, ela não é boa. O setor público tem que gerar valor social. Como é que se mede valor social? Então, aqui voltamos à minha ênfase inicial. Nós temos que medir coisas. Nós temos que partir de coisas que são concretamente aferíveis no mundo real. Valor social se mede pelo nível de produtividade dos cidadãos, pelo número, digamos assim, pelo número de cidadãos saudáveis que esse sistema pode gerar. Isso é valor social, né? Isso dá para medir. Valor econômico se mede em dinheiro. Os dois são um tipo de superávit que nós temos que ter. Mas a ideia do valor econômico ou social sempre é um superávit, alguma coisa que sai a mais do que entrou. A nossa ênfase é sempre nos inputs. Quantos hospitais tem? Mais médicos? Mais orçamento para a saúde? Nosso papo é sempre esse. Então, nós achamos que fazer gestão de saúde é medir inputs, coisas que entram no sistema. Mas não, a gestão de saúde é um fiasco, é uma catástrofe, por causa dessa ênfase no input. Ninguém mede o output. Se chegarmos à conclusão que o sistema de saúde público existe para gerar cidadãos produtivos, a gente pode debater isso, etc., mas tem que ser alguma coisa que a gente possa medir. Tem que medir.
Se não medir, a gente vai ficar na coisa masturbatória eterna. No mundo da saúde privada, do big business da saúde privada, o valor é o valor para o acionista. Não é o valor para o paciente, é o dinheiro que aquilo ali está gerando, que também é outra distorção, porque isso é fácil de medir. Eu boto aqui R$10, tiro 20 daqui a pouco, eu ganhei isso aí, pô, gerou um valor bacana para mim. E o paciente, o usuário, ele não é parte dessa equação. Apesar de todo o blá, 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 dos conselhos médicos, enfim, dessa inteligência, né, dos intelectuais, dos médicos, sei que, não é o paciente que é o... Isso é constatável a todo momento, né? Então, nós temos que descobrir uma outra equação. O mercado está dizendo o que ele quer. O mercado está querendo um tipo de empreendedorismo, de proposta de solução, que não existe hoje. Não está no big business, como eu chamo, e não está no SUS também, porque eles não conseguem sair dessa dicotomia histórica que tem entre as suas missões, e é cada vez mais recurso, é cada vez mais isso. O setor privado é uma lástima, né? Porque não há linguagem comum, ninguém se entende. Então, o que a gente está propondo para sair dessa retórica, ou tentar romper um pouquinho, contribuir, né? O setor público, o setor privado, essas entidades que eu citei, as grandes entidades do setor representativo, eu nem estou cobrando tanto da ANS, que é o órgão regulador, a tendência da turma é jogar tudo para a ANS também, enfim. Vem cá, indústria farmacêutica, hospitais, operadoras, autogestões, todo mundo insatisfeito, todo mundo chateado, né? Porque está cada vez mais difícil, pelas razões que a gente sabe. Vamos criar um projeto. Já que está todo mundo, o discurso de todo mundo é que o primeiro lugar é o paciente, é o usuário, é essa a nossa vida, é esse... é para valer esse discurso? Então, vamos criar um projeto que nós chamamos, pegando emprestado a terminologia de uma economista chamada Mariana Mazzucato, são projetos moonshot. Moonshot é uma analogia do projeto que os americanos implantaram nos anos 60, estabelecendo um prazo para chegar na Lua, né? Até o final da década de 60, chegar lá e voltar, trazer os astronautas de volta. Então, é um projeto, é uma coisa com início, meio, fim, orçamento, planejamento. Aí a gente... Para que seria esse projeto Moonshot, que é o que eu proponho, né? É uma maneira dos grandes players da saúde, não estou falando da ANS, estou falando dos players, dos grandes, né? Mostrarem que querem gerar um valor social também, que não querem ser só tiradores de dinheiro do sistema, nos cobrando 30% de aumento a todo ano, que somos nós, sociedade, contribuintes, que pagamos por isso. Como é que o setor privado vai demonstrar impacto social? Eu não estou nem defendendo se é privado, se é público, mas tem que ter impacto social. Se só tira, o que ele põe no sistema? Né? Então, por quê? O que falta para... Gente, eles têm, tecnologia tem muita, dinheiro tem. Podem chamar aí uma consultoria bacana dessas que estão aí, internacionais, desenha esse projeto. O objetivo do projeto Moonshot, quer dizer, chegar na Lua, metaforicamente, né, não é mudar o sistema, é demonstrar que ele pode ser mudado, demonstrar para a sociedade, para todos nós, que esses players que estão aí não estão aí só para cada um cuidar do seu pedaço e perpetuar o jogo de soma zero, que é a destruição de valor na veia. Esse é um ponto. Outro ponto é o empreendedorismo, que não pode vir dos estabelecidos, ou não deve. Não é muito racional, não é muito lógico pela história do desenvolvimento econômico, imaginar que a IBM vai atacar a si própria com um produto que vai dar menos dinheiro para a IBM. Que é o que tem. Esse padrão é o padrão que levou a equipe de pesquisadores de Harvard, a qual eu me relacionei, cujos trabalhos eu estudo, desde ainda da minha época de Amil, há mais de 23 anos, a propor a ideia de disrupção. Disrupção não é uma coisa revolucionária. O Uber é disrupção. O Tesla, o carro... Não. Disrupção para esse pessoal é um tipo de inovação que sempre entra por baixo
nas camadas menos exigentes do mercado, aqueles clientes ou consumidores que não tinham acesso aos bens estabelecidos como de grande qualidade no setor. Se fosse para pagar, não ia conseguir ter aquilo, né? Entram por ali, então, com ofertas muito simples, de qualidade muito diferente daquela qualidade que se considera qualidade. É o Airbnb versus o Ritz-Carlton. Ritz-Carlton é qualidade em hotelaria. Airbnb é coisa de pobre. Desculpa falar assim, mas para que fique claro. Entra como coisa de pobre. A entrada é coisa de pobre. Os pesquisadores de Harvard não usaram essa terminologia, que é um pouco deselegante, mas é minha maneira de tentar ser didático. E nós estamos vendo esse experimento acontecer, essa pesquisa de mercado acontecer. São as propostas de baixo custo em saúde, são as clínicas populares, são os cartões de desconto, né? São essas assinaturas que as pessoas fazem para terem direito a desconto em exame e consulta básica. Ah, mas isso não resolve. É claro que não resolve. Mas é o ponto inicial que lá atrás os criadores do modelo da inovação disruptiva perceberam que é o que vai fazendo a dinâmica da inovação se manifestar com mais força. Não é a única maneira de inovar. Esse tipo de inovação atrai gente que não pode ter o que estava estabelecido como qualidade no setor, em algum setor, né? O rádio de pilha, quando surgiu, era muito pior do que o rádio a válvula. Mas ele foi. Cadê a RCA? Cadê a Zenith? Né? Enfim, é essa dinâmica. Dinâmicas, desculpem aqui o tom profissional, mas são coisas que mudam com o tempo. É uma dinâmica de respeito à mudança no tempo. Então, não adianta olhar para esse negócio e dizer isso não é bom, isso não resolve. É claro que não. Isso é a entrada num processo. A gente estimular isso... Paulo, se são 40 milhões de brasileiros, como dizem, uns falam 30, outros 40, nós não temos um número exato, que não têm plano de saúde e querem isso, estão pagando por isso o seu próprio bolso, eu não conheço pesquisa de mercado melhor.